tem como, mesmo por vídeo, eu conseguir ter um teleatendimento mais humanizado? Que insights tu conseguiria, de repente, passar para o nosso público que, às vezes, pô, Felipe, eu tento aqui na clínica, mas eu não consigo, eu não tenho essa proximidade que eu tenho no presencial. A telemedicina vem para melhorar a jornada. E quando a gente fala de melhora gigantesca de jornada do cliente, quem não se adaptar, o mercado esmaga. Então, além de você ter que integrar, você vai ser obrigado a se adaptar. As videolocadoras do passado também deixaram de existir quando o Netflix surgiu. O médico ele tem um preconceito com isso. Começo, não começo, nunca atendi, vou conseguir fazer um bom atendimento, né? Então, acho que é legal falar sobre isso. Que cuidados eu tenho que ter pensando na parte operacional da telemedicina? Porque a gente tem muitos mitos ainda, eu posso usar isso, não posso usar aquilo, LGPD. Por que a gente vai resistir a uma ferramenta que leva cuidado médico de alta qualidade para pacientes remotos? Sim. Que num país de grande extensão territorial como é o Brasil, a gente pode levar cuidado médico de capitais para o interior em uma simples chamada de vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Eu não sei como você chegou até esse podcast, se você já é nosso ouvinte aí recorrente, se estava procurando sobre o tema que a gente ia conversar hoje, se é o primeiro podcast que está escutando aí. Seja muito bem-vindo. A Gestão DS é um software de gestão para clínicas e consultórios médicos, onde a gente trabalha toda essa parte de agenda, prontuário, financeiro, marketing. E a nossa missão como empresa é ajudar você médico, você médica, a construir negócios melhores, business melhores. Lá na Gestão DS a gente tem a plataforma e aqui no Prontuário de Gestão a gente sempre tem boas conversas com grandes convidados falando sobre marketing, vendas, crescimento, investimento, enfim. O nosso escopo aí desde a primeira temporada tem crescido. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado especial, que também é nosso parceiro aqui da Gestão DS, eu quero dar as boas-vindas na segunda temporada e a nossa estrela móvel, nosso CEO. Seja muito bem-vindo, Marcelo Stangerlin. Satisfação revê-lo no nosso podcast. Todo início de podcast, fico esperando a piadinha que vai vir enquanto eu me apresento. Gente, uma honra estar de volta aí, minha estreia na segunda temporada. Não fui expulso do podcast. Não foi, dessa vez não foi. Consegui voltar. Terceiro episódio dessa temporada, quarto. Eu não sei quando vai estar sendo lançado esse. Mas uma honra, Felipe, é um tema muito legal, a gente vai conversar hoje, né? Depois tu vai falar um pouquinho. E agradecer o convidado aí a nos conceder essa honra de conversar hoje com a gente, doutor. Boa. Então, para apresentar o nosso convidado aí, hoje a gente está recebendo o Dr. Jonas Spezia. Eu vou tentar falar Jonas aqui, como a gente combinou ao longo do nosso papo aí, para bater um papo sobre telemedicina, sobre teleatendimento. É uma das features que a gente tem lá dentro da Gestão DS, mas é um assunto aí que a gente estourou, principalmente ali no Covid, pandemia, a gente viu todo esse crescimento, mas também conversar um pouquinho desde aquele cenário, né, como é que foi evoluindo essa questão da telemedicina, cuidados, enfim. Então, os nossos clientes têm muita dúvida sobre isso também, então nada melhor do que trazer alguém que tem a experiência, que a gente brinca que é o skin the game, né? Que é médico, tem a mesma dor, vive isso no dia a dia, né? Então, Dr. Jonas, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Pô, satisfação aí, Felipe, Marcelo, obrigado pelo convite. Sou usuário de Gestão DS já aí de longa data, né? Saí da faculdade, já comecei a mexer com CRM e entender a importância da gestão, né? Que também o médico deve se preocupar, assim como vocês têm essa missão de levar para os médicos. Eu sou o Dr. Jonas, então, como o Felipe falou, nasci no interior do Rio Grande do Sul, tinha o sonho de ser médico e eu tinha um viés tecnológico muito grande. Na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar com meu pai ali, que é microempreendedor, eu me desenvolvi já na área de MySQL, PHP, programação, e depois eu formei na UFPEL em medicina, e aí me tornei médico. E eu não estava ainda realizado, né, do ponto de vista tecnológico, e aí chegou a telemedicina na pandemia, eu comecei a olhar para isso, cara, que legal isso aqui, né? Inteligências artificiais que iam surgindo, OpenAI lançando, eu parava tudo que eu estava fazendo sempre, ia lá, agora eu tenho que parar um dia aqui para ver isso aqui que eles lançaram, né? Eu ficava fascinado ali mexendo. E a telemedicina, por que eu falo de telemedicina? Porque eu comecei, logo que eu formei, a trabalhar para a Mil e para a Conexa, que são as duas health techs aí, as maiores do Brasil, de telemedicina, que trabalham diretamente com o paciente. Então, nessa jornada, eu prestava muita atenção à jornada médica.
E eu pude perceber muitos pontos de sedimentação, de problemas que eles tinham. E, inclusive, muitos amigos e colegas iam me perguntar, pô, como você faz aí para atender por telemedicina? Como que funciona isso? Chamava muita atenção. E aí eu comecei a pensar, pô, eu gosto de empreender, eu gosto de tecnologia, eu gosto de medicina. Como que eu vou unir esses 3 pilares? E aí surgiu a Teledoc, que é a empresa que eu fundei há 9 meses, com a missão de integrar a jornada médica dentro da telemedicina. Então, tudo que o médico precisa para atender de fato em conformidade na telemedicina. Muitas pessoas me perguntavam lá atrás, eu ajudava de graça, e aí Vamos transformar isso aqui num negócio, né? Fundei o Business e graças a Deus aí a gente está vivendo uma trajetória bem legal. Boa, e o Dr. Jonas aqui, que além de nosso cliente, aí também é nosso parceiro, né? Eu tava brincando no bastidor ali que agora nessa cadeira mais aí de CEO do Teledoc, né? Tá indo muito mais para essa parte ali do trabalho do back office, né? Crescendo, escalando o negócio. E aí o pessoal me trouxe uma notícia ruim e uma notícia boa, né? Que uma, o Dr. Jonas já para de usar a gestão DS, mas do outro lado é ser parceiro nosso, é indicar para os clientes. Então, a gente fica muito feliz também de receber os parceiros aqui que usam a gestão DS, conhecem, enfim. E aí, acho que para a gente abrir esse papo, Dr. Jonas, acho que é legal a gente dar um panorama um pouco da questão da telemedicina, esclarecer um pouco, acho que como nosso principal público é médico, todo mundo sabe o que é telemedicina, mas às vezes tem alguns conceitos que é um pouco... Basicamente, telemedicina é só ligar uma tela e conversar com o paciente, né? A gente sabe que tem uma série de outras coisas que envolvem, a gente estava falando bastante de jornada ali no bastidor. E esse conceito de telemedicina, ele veio muito forte pra gente ali na pandemia, né? Eu lembro que quando a gente começou a desenvolver, que chegou do nada, assim, a gente falou, putz, e aí não tinha uma regulamentação bem clara, acho que tinha um documento lá de 2002, alguma coisa assim, a gente não podia fazer, e veio como caráter emergencial pela questão do Covid, enfim. E aí a gente, num primeiro momento, a telemedicina estava muito ligada a essa questão, né? Porque não podia ir até o consultório, precisava fazer esse atendimento remoto. Só que de lá para cá não foi uma coisa passageira, né? A gente veio para ficar, são praticamente 4 anos, né? E como é que está desenvolvendo, como é que se desenvolveu esse cenário da telemedicina aí? O que mudou, o que não mudou? Quais são os desafios ainda da telemedicina que a gente está enfrentando? Então, quando a gente olha para a telemedicina, né, lá atrás, início, foi em 1950, quando a gente teve ali as primeiras chamadas telefônicas que médicos utilizaram para se comunicar com pacientes em localidades remotas, né? Então, tinha pacientes que não conseguiam acessar um médico, alguém ligava para um médico e ele dava uma orientação. Ali são os primeiros registros já da telemedicina no Brasil. Quando a gente vai para a década de 60, 70, a gente tem já a telemedicina sendo usada na tecnologia da NASA. Então, quando eles desenvolveram uma tecnologia para levar um ser humano para a Lua, eles tinham que ter também um suporte médico. E foi desenvolvido, então, com a NASA, uma outra grande tecnologia que foi o médico poder acessar por vídeo ali uma pessoa que nem no planeta Terra está, né? Então, ali foi um grande marco, né, que a corrida espacial deixou para a telemedicina. Aqueles gastos bilionários que às vezes as pessoas perguntam por que vão investir em foguete para a Lua? Não, ele acaba deixando muita tecnologia, um exemplo tá já na telemedicina. Aí a gente vive um cenário de estagnação ali nos próximos anos até a chegada da pandemia, né? Teve a telesaúde que entrou, mas aí uma função mais de contato médico-médico, que também faz parte de uma jornada de telemedicina. Mas quando chegou a pandemia, a gente, aqui no Brasil, viu um cenário todo desestruturado para iniciar teleatendimentos, ao contrário de alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Estônia, principalmente, eles já tinham estruturas até ligadas ao sistema de saúde, não nos Estados Unidos. Na Estônia, a telemedicina já é linkada a todo o sistema nacional de saúde deles. E quando a gente se deparou com um grande problema que surgiu, que foi a Covid, né, um desastre mundial e nacional, a gente simplesmente jogou médicos para atender por telemedicina de uma forma desestruturada. Tudo bem, era uma resposta que a gente tinha que dar e faz parte a gente ter que dar esse tipo de resposta. Na pandemia, a gente vivenciou um auge da telemedicina e depois teve uma grande queda do uso dela. Então, a gente pode ver em gráficos, né, que teve um grande pico e aí caiu.
E as pessoas começaram nessa queda, que nem o Bitcoin, né? Sobe, vai a 1 milhão, cai, não presta, vou vender. Não serve mais. Eu sei bem como é que é isso. Eu fiquei assim, cara, não é que não presta, calma, vamos deixar o mercado reagir, vamos entender o que vai acontecer. Aí a gente entrou num platô e foi mais alguns anos, e aí veio as normativas LGPD, né? A gente pôde sedimentar um pouco mais a conformidade. A gente ainda não tem disciplinas de telemedicina nas faculdades médicas, que também é uma grande falha do nosso sistema educacional médico, né? Só a USP. Hoje talvez tenha alguma outra que já tem, mas há um mês atrás só a USP tinha. E junto com a LGPD, a gente trouxe também esse cenário mais para a mídia. Então as pessoas começaram a pesquisar telemedicina, os médicos também, e a gente começou a ver uma ascensão leve ali da curva de volta para uma retomada da telemedicina. Principalmente depois que grandes planos de saúde ali, corporativas, incentivaram. E 2024 é o ano da telemedicina. Por quê? A gente vai ter uma PEC de 500 milhões de reais que vai ser injetada diretamente para prefeituras municipais para fomentar e desafogar a fila de atendimento do SUS, em UBSs, UPAs e também em medicina do trabalho. E aí sim a gente vai ter a formação, a estruturação de healths, né? Assim como foi com médicos que foram jogados para atender sem nenhum conhecimento técnico, né? A gente vai ter a construção de healths para dar conta desse mercado nesse ano. E um ponto que me chama bastante atenção até lá na gestão DS, quando a gente conversa com os nossos clientes ali, a gente está apresentando o software, fala dos recursos. Eu acho que um dos desafios também que a gente enxerga bastante, estando nessa ponta mais de gestão e estando presente com os médicos no dia a dia, ainda é uma grande resistência por parte dos médicos também, né? A gente está falando de tecnologia, se tem toda uma ideia da telemedicina, ela conseguir levar mais saúde, né? Acesso à saúde, enfim, mas a gente percebe uma grande resistência ainda por parte do médico. Por que isso ocorre ainda, doutor Jonas? É um certo medo que a telemedicina me tire os pacientes, né? Porque tem isso, assim. Por que tu vê hoje desse perfil do médico que muitas vezes ainda tem essa restrição com a telemedicina, com o teleatendimento? Essa objeção, ela é muito forte mesmo, Felipe, que o médico ele tem resistência. Inclusive, não é incomum a gente fazer uma divulgação da telemedicina e algum médico ir ali falar que o exame físico não existe. Cara, a função da telemedicina, ela não é para a gente atender o paciente grave e muito menos para a gente ter um concorrente. Dentro de um novo mercado, a gente sempre tem aquela curva que são os principiantes que estão ingressando, depois a gente começa a ver ali um mercado mais fomentado, aí entram os conservadores lá atrás, quando o mercado já está em queda, né? Então, a gente está num princípio de mercado e a oportunidade que o médico tem, o dono de consultório, de integrar a telemedicina às suas práticas, é exatamente de ampliar a fronteira do seu consultório físico. Ele está atendendo numa micro-região os determinados pacientes dele. Ele pode ampliar para o Brasil inteiro isso. Ele pode atender esses pacientes de qualquer lugar, ele vai estar viajando, ele pode prestar um atendimento de qualidade. Isso é liberdade geográfica, isso é aumento do faturamento, é redução de custo com estruturação física, deslocamentos, só vantagens, né? E outro ponto que a telemedicina traz assim de objeção é porque o médico realmente que fala isso, ele não estudou protocolos de telesaúde e telemedicina. Então, exatamente, a teledoc, a gente entra nessa parte de mostrar para ele, peraí, isso aqui tem um norte, é assim que se faz. Tem um caminho para a gente desenvolver um atendimento de qualidade. E só para citar um estudo que saiu, quando a gente lançou ali a teledoc, né? Eu fiz diversas buscas no mercado e a gente viu que a telemedicina resolve mundialmente, um estudo no cenário mundial, 80% das queixas dos pacientes. Então, a gente tem uma ferramenta na mão que facilita a jornada e que resolve 80% das queixas dos nossos pacientes sem precisar de deslocamento, sem precisar sair de casa. Lembra alguma coisa? Quando você quer jantar em casa e está cansado, o iFood. O que o iFood faz? O iFood, ele simplesmente melhorou a tua jornada de não ter que sair de casa para comprar um lanche. A telemedicina vem para melhorar a jornada. E quando a gente fala de melhora gigantesca de jornada do cliente, quem não se adaptar, o mercado esmaga.
Então, além de você ter que integrar, você vai ser obrigado a se adaptar. As videolocadoras do passado também deixaram de existir quando o Netflix surgiu. Então, é uma obrigação o médico em 2024 integrar muito bem a telemedicina. Não é mais se vai entrar ou não, né? É uma questão só de tempo e daí daquela curva que tu falou da adoção da tecnologia, ou tu pode... Já não vai ser mais um early adopter, né? Que é os primeiros ali, mas agora pode, cara, ainda tá num momento bom de conseguir entrar, de ver as experiências, né? Eu até recentemente eu tive essa... Até quem tá nos vendo em vídeo, gente, fiz minha cirurgia aqui que eu falei na temporada passada, fiz o meu implante. E, cara, pra mim, acabei conseguindo consultar, fazendo mais de uma consulta, né? E acabei escolhendo por um médico que não era da minha cidade, então facilitou pra caramba. Agora na volta eu não preciso ficar indo de novo para lá, então ele consegue me acompanhar. O custo de deslocamento gigantesco, né? Só que daí entra um ponto exatamente que para mim fez total sentido, porque às vezes eu só vou colocar a telemedicina no meu consultório, mas eu não me preparo para a jornada, né? Que eu acho que porque quando a gente fala dessa jornada do paciente lá atrás, quando a gente pensa, eu não tinha muita opção. Eu tinha o ponto de venda lá, que era o consultório, ou eu ia até lá ou ligava para a clínica, era isso. Aí depois a gente ali nos anos 2000 começa a ter as primeiras redes sociais, site. Então eu tinha um sitezinho também, eu tinha ali uma rede social, mas ainda era bastante ligando para a clínica. E aí agora mais recente, principalmente pós-pandemia, a gente vê uma série de canais, né, cara? WhatsApp, uma série de coisas. Então eu quero ter telemedicina, mas não estou preparado para conseguir ser também digital, né, e dar essa atenção. E aí eu até anotei aqui, doutor Jonas, que tu fala num post sobre pensar no teleconsultório, né? O que é esse pensar no teleconsultório? Como se estruturar? Porque a telemedicina, o teleatendimento, ele é um ponto só dessa jornada, né? Exatamente. Que outros pontos esse médico que às vezes tem esse receio de querer entrar, ele precisa olhar para conseguir dar uma experiência legal, assim, para quem for fazer essa parte de telemedicina também. Então agora eu vou entregar o ouro aqui. Olha, pegar o papel e a caneta agora. Pega o papel e anota. E se precisar de ajuda, acessa aí o meu perfil, @Dr. Jonas Spezia ou Teledoc Medical, que a gente vai te ajudar. São 3 pilares fundamentais que a gente sempre trabalha e que a gente tem como método, né? Quando a gente pega um médico para integrar, a gente vai olhar para ele. Que ponto da jornada tu está? Tu sabe mexer já num sistema digital? Não sei. Então a gente começa um pouquinho mais atrás. Ele já sabe mexer, ele registra em Word, às vezes, como a gente já vi muito médico chegando e fazendo isso, que é um erro gigantesco, né, de conformidade. Então, são 3 pilares. O primeiro é implementar a telemedicina. O que é implementar? Tem que ter um software estruturado em conformidade legal, e aqui tem o Gestão DS para isso, nosso parceiro. Temos total conflito de interesse, mas... Total conflito, mas usem o Gestão. A não ser que você queira fazer toda uma pesquisa de mercado, como eu fiz lá atrás, perder dinheiro em soluções que não entregam solução de CRM, de cuidado de e-mail de marketing, que são canais de tração, vai no Gestão DS que não tem erro. E eu falo isso de coração, porque eu comecei lá atrás indicando Gestão exatamente pela qualidade e pela jornada que eu vi que vocês desenvolveram ali dentro. Eu achei muito legal. Então, inclusive, parabéns aí pelo trabalho. O segundo pilar, depois que a gente implementar, então, tem um software de prontuário, tem uma assinatura digital, que é o Vidas do CRM, que o médico utiliza, ou o SafeD, que integra direto com o Gestão DS. E aí a gente já começa a ter uma jornada mais unificada. Você vai assinar a própria receita dentro do teu próprio sistema de atendimento. Além do Gestão DS, do SafeD, a gente tem que ter uma ferramenta de prescrição, que é o Memed, geralmente, que integra também aí com a plataforma do Gestão. Então, por isso que eu faço a indicação do Gestão, que integra essas 3 ferramentas na implementação e a gente vence essa etapa. Vencida essa etapa, a gente tem o segundo pilar, que é entender. Né? Agora a gente vai entender a telemedicina. Então, são protocolos de teleatendimento. Quando que você encaminha o paciente para avaliação presencial? A cada quanto tempo ele tem que ser atendido após passar por X tempo em telemedicina? Segundo o CFM, são 6 meses que a gente tem para ter um atendimento obrigatório presencial, se a gente estiver acompanhando um paciente longitudinal. Feita a educação, que a gente vai passar por todos os pilares para ensinar o médico a atender por teleconsulta, fazer um exame físico por tela, porque a gente tem ectoscopia
Quando eu tô te olhando aqui, eu sei que a tua pupila, ela tá normal, né? Você tá com fala articulada. A gente consegue tirar diversos detalhes na anamnese e na observação do paciente. E também através do exame autoguiado, né? A gente pede que o paciente palpe, que mostre, que faça um movimento. E tudo isso nos dá sinais para tomar uma conduta de encaminhar esse paciente ou poder conduzir ele por teleconsulta, né? Tendo que encaminhar, para onde vai encaminhar esse paciente, aonde que ele tem que ser atendido, quais são as orientações pertinentes para que ele saia de uma teleconsulta e busque uma urgência, ou chame o SAMU para ir para casa do paciente, né? Tudo isso a gente faz no segundo pilar. E o terceiro pilar é a estruturação da gestão e da jornada dos pacientes. Imagina o seguinte, você tem um Instagram. Nesse Instagram, o teu perfil é fechado. Você é o Dr. Pedro. O Dr. Pedro tem um Instagram, tem um perfil fechado e ele quer atender o Brasil inteiro por telemedicina. Aí a gente vai ver o que o Dr. Pedro fez para atender o Brasil inteiro por telemedicina. Ele simplesmente fez o pilar 1, só implementou. Né? Nem entender, às vezes, ele entendeu como que atende e muito menos ele se preocupou em KPIs, canais de tração, como que ele vai atrair a persona que ele atende. Então, o terceiro pilar, ele é fundamental para depois que você tiver implementado o sistema, tiver consciente de como conduzir e operar esse avião, né? Passado pelo treinamento aí do piloto, a gente vai estruturar toda a gestão e vai pensar de forma específica e ajudar a construir as personas, para quem você vende, o que você resolve, que benefício essa pessoa que compra a tua consulta, ela tem, o que de transformação tu faz na vida dela, quais são os sonhos que ela tem, os desafios. Isso são personas. E quando a gente fala em personas, a gente consegue, depois disso, construir uma estratégia de comunicação com elas. Então, para a gente se comunicar com o João, que é acadêmico de 20 anos, é muito diferente para a gente se comunicar com a Dona Maria, de 76 anos. Ela nem está no Instagram para começo de conversa, geralmente é assim, né? A gente já vai ter um atrito maior para entrar nesse canal, né? Exatamente. Então, a escolha dos canais de distração não é só o Instagram. A gente tem o Google ADS, a gente tem o Meta Anúncios, a gente tem o Facebook, o Instagram. Aonde que a tua persona está? Qual canal que eu vou investir? Qual que eu não vou? Tudo isso é direcionar a verba e ser assertivo, né? E depois de tudo isso estruturado, a gente vai para análise de KPIs, métricas. Então, é pegar dados, custo de aquisição do teu paciente. Eu cobro R$250 a consulta. Aí a gente vai ver lá na gestão de tráfego, tá pagando o lead R$200. Não tá fazendo sentido essa conta. Tá ganhando R$50 por paciente, ele nem sabia, né, desse problema. Inclusive, lá na gestão DS, a gente tem aquela parte das origens lá, dá para ver de onde é que o paciente está chegando para conseguir fazer essa questão do que o Dr. Jonas está comentando sobre entender o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, enfim, então também é possível tu conseguir ver isso lá dentro, né? E aí o que me chama bastante atenção também é que o pessoal se prepara, mas o que eu vejo mais assim, faz os anúncios, faz tudo aí, o cara é digital. Aí quando eu tento entrar em contato, tu não, tu tem que ligar para a clínica. Sabe? É um ruído super grande porque me tira daquele canal que eu quero conseguir facilitar e aí não a jornada, tipo assim, monta tudo, mas, cara, muitas vezes o teu cliente, o teu paciente, ele quer um outro caminho, né? Exatamente. Aí a gente entra em funis, que também é dentro do terceiro pilar ali da estruturação da gestão. Então, a gente vai montar os funis. Quando a gente fala em estruturar funis, o que você tem que fazer para estruturar um funil? A gente conhece a persona, monta os criativos, faz a gestão de tráfego, olha para as QPIs. Feito isso, está funcionando, a gente vai entender a jornada. O paciente que veio de um criativo que joga para o teu Instagram, ele tem que ser pensado. O que essa pessoa clicou nesse anúncio? Tem que ser linkado, principalmente. É uma CTA que você chamou ele para te seguir, porque lá você fala de como emagrecer com saúde? Dentro do teu Instagram tem que ter dicas de como emagrecer com saúde e vai ter um link na bio para ele clicar. Esse link geralmente é uma landing page. Né? O que é uma landing page? É um site que ele é estruturado com
com uma estrutura de tópicos para converter vendas. Quando a gente fala vendas, é agendamento de consultas, serve o mesmo chapéu. E aí a gente tem estruturas de headlines, sub-headlines, depoimentos, prova social, claro que seguindo toda a normativa do CFM, né, do que a gente pode fazer. E aonde muitos médicos erram, dentro de uma landing page, a gente tem que ter um botão só que é clicável. Qual é o objetivo dessa página? É converter consulta. Tu não vai ter ali para ele clicar para ir pro teu blog. Não, ele caiu na tua landing page, o único local que ele vai clicar é para fechar lá em cima no X do navegador ou no botão de agendar consulta. E quando ele clicar no agendar consulta, qual vai ser a jornada dele? Então a gente começa a pensar. Chegou no Instagram, ele vai clicar no link da bio. Caiu na landing page, ele vai clicar no agendar consulta. Feito isso, ele tem 2 caminhos possíveis. Ele pode cair no WhatsApp da tua secretária e aí a gente pode sedimentar mais ainda a jornada, porque ele quer consultar, ele entrou sábado à noite e a secretária vai responder ele Só segunda, 8 da manhã. Ele já perdeu a vantagem de agendar. 8 da manhã tá sendo Já meio tá otimista também, né? Já tá repensando se vai fazer ou não, né? Ele nem vai te responder mais, provavelmente. Vai deixar na mesa 80% desses leads, né? Desses pacientes que queriam agendar. Para resolver isso, a gente faz todo o chatbot integrado que já faz o agendamento do paciente, né? Linkado com a agenda do Gestão DS, que é sensacional, que vai captar todos os dados do paciente, vai jogar direto no prontuário para você chegar ali e só atender o paciente. Isso é melhora da sua jornada e é melhora da jornada do paciente. Faz um termo para que ele possa pagar a consulta e, no caso, reduzir a quantidade de no-shows. A gente fez um trabalho com a doutora Elisama e reduziu de 30% para 3% no-show, somente cobrando a consulta. Porque quando a pessoa paga antes, ela tem um compromisso. Gera um compromisso, né? Pode ser uma taxa. Eu acho, né? Antes não poderia ser cobrado, eu acho que uma nova resolução mudou, né? Exato. A resolução do CFM diz que quando a gente cobra a consulta, né, quando a gente não realiza uma consulta, seja por falta ou não do nosso paciente, tem que haver o reembolso. Só que para haver o reembolso, a gente pode ter um termo de reembolso que o paciente aceita. Esse termo pode ter uma multa. Você é um vendedor de horas, médico vende hora. Então, quando você vende uma hora e um paciente falta... Você perdeu aquele horário. Você perdeu R$400. Né? Não volta. Então, você tem que se proteger e estruturar a jornada para quando o paciente clicar ali nesse funil, cair na landing page, for agendar, ele já consiga agendar no mesmo momento, pagar e já cair os dados dentro do prontuário, onde ele mesmo vai escolher o melhor dia e horário para atendimento. Né? Isso é fundamental. Legal, aqui eu tinha anotado três objeções que eu ia te perguntar aqui, Jonas. E legal que tu já matou as 3, né, durante esse papo inicial aqui, que é a questão do exame físico, que eu acho que é uma das principais objeções. Eu estava conversando antes de vir aqui com a minha esposa, que é médica, e perguntei o que eu pergunto sobre telemedicina, sobre esse tema dela. Como é que eu me supero a questão do exame físico? Já citou, né, da questão do paciente mesmo se apalpar, enfim, da questão do que você consegue ver pela imagem. A questão da responsabilidade é uma objeção que a gente vê bastante também, até eu questiono ela de fazer, não fazer, e é algo que ela fala bastante. Então, né, passa esse paciente para ir para uma emergência, manda uma SAMU lá para atender ele. E o no-show, eu acho que é algo que acontece bastante também, né? Então, né, com a questão de fazer com que o paciente possa pagar antes é o que a gente consegue também cobrir essa terceira objeção, né? Então, quem tá escutando, eu acho que é muito legal, porque às vezes o médico ele tem um preconceito com isso, né? Minha própria esposa, ela tem esse preconceito de começo, não começo, nunca atendi, vou conseguir fazer um bom atendimento, né? Então, acho que é legal falar sobre isso e desmistificar isso de que, sim, é possível fazer um bom atendimento mesmo pela telemedicina, né? O que você vê de depoimento de cliente nesse sentido também, né, Jonas? De, poxa, estou conseguindo abrir essa porta e, de fato, estou conseguindo prestar um bom atendimento? Ou como é que são esses depoimentos, assim, dos seus colegas? Pô, bem legal as perguntas aí. Qual é o nome da... Natália. A doutora Natália. Pô, bem legal. Ela vai me matar em casa depois. Primeiro item, então, né? O exame físico, eu dei ali um geral já, que é a palpação que o paciente pode fazer autoguiada. A gente pode pedir para ele levantar, caminhar, observar a marcha.
observar a face e principalmente ter uma anamnese muito robusta. Não é aquela anamnese que você interrompe o paciente com 10 segundos quando ele começa a falar. Isso não poderia ser feito nem no teu consultório físico, né? Deixa o paciente falar, aprofunda na dor, investiga. E quando a gente fala em encaminhar ou manter esse paciente na teleconsulta, aí entram 2 itens importantes. O primeiro item, se eu encaminhar o paciente, eu não posso cobrar a consulta? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente fala em ser avaliado. Essa avaliação ela pode consistir numa conduta nossa tomada com prescrição, orientações e afins por tela, 100% resolvida. Ou a minha conduta é, Felipe, você tem que ir para emergência. Você está com um quadro que pode ser um abdômen agudo. O mesmo acontece no presencial, né, Jonas? Então eu vou num especialista, não é comigo, vou te Vai pro encaminhar para esse cirurgião. outro especialista aqui. E aí, nesse caso, é cobrada a consulta, né? Perfeita colocação. Na telemedicina é a mesma coisa. Por que há o preconceito? Eu não entendo. Talvez uma resistência da classe médica porque acha que não funciona. A gente tem estudos, meta-análises que comprovam que resolve 80% dos problemas dos pacientes. Por que a gente não vai acreditar nisso, né? Por que a gente vai resistir a uma ferramenta que leva cuidado médico de alta qualidade para pacientes remotos? Sim. Que num país de grande extensão territorial como é o Brasil, a gente pode levar cuidado médico de capitais para o interior em uma simples chamada de vídeo. E que pacientes do interior até hoje saem às 3 horas da manhã para vir aqui para a capital, aqui para Porto Alegre, e passam um dia inteiro dentro de uma van para ser atendido e mostrar uma folha de exame. Por que a gente já não pode implementar essa facilidade? Eu vivi isso na pele. Eu sou de uma cidade bem pequenininha, Jaguari, que é 10 mil habitantes. Então, eram só médicos clínicos gerais. Então, precisava fazer qualquer coisa, sempre se desloca para alguma outra cidade. Então, realmente, esse ponto, né, possibilita muito, né, da gente ter mais acesso à saúde num país tão desigual que a gente vive como o Brasil, né? Então, é um tema super legal. E aí, uma outra pergunta que eu tinha é como que o especialista ele consegue agregar a telemedicina no consultório, assim, Jonas? Então, aqui tem, né, várias especialidades que a gente pode citar. Algumas mais fácil, né? Um psiquiatra, por exemplo, acho que é mais fácil ele conseguir inserir na rotina de um consultório, mas talvez um ortopedista, um cirurgião, como que esses exemplos assim ele consegue inserir na rotina dele? Boa pergunta. Cada tipo de especialidade tem seus desafios peculiares. E o psiquiatra, por incrível que pareça, é o mais difícil que tem integrar e a telemedicina. E parece que o que a gente mais vê do movimento da telemedicina é a questão do psiquiatra, né? A gente vê uma série de empresas, até com foco ali no B2B, para colaboradores, enfim, aí tem muito esse benefício de fazer algum tipo de acompanhamento e tal, que parece que é o que, depois da pandemia, o que mais aparece que a gente vê é o trabalho do psiquiatra, né? É curioso. Só que daí o psiquiatra tem um grande problema na telemedicina. O receituário azul, que é dos Rivotril, dos benzodiazepínicos, e o receituário amarelo, que é das anfetaminas, Ritalina, Veivance, ele não pode ser, e até hoje não entendo por que ainda o nosso sistema brasileiro não desenvolveu já a prescrição digital para receituário azul e amarelo. A gente tem que fazer físico e enviar por correio. Dificulta a jornada, né? Sim. Então, o psiquiatra, ele é mais a conversa, o exame físico ele é menos robusto, mas ele tem esse desafio de jornada que é ter que enviar para o paciente uma receita via correio, né? Claro que o receituário controlado branco da sertralina, da Svenlafaxina, ele pode ser enviado digital. Mas se você precisar fazer de benzodiazepínico, de anfetaminas e afins, vai ter que enviar fisicamente. E até um ponto ali, quando o Marcelo comentou, me chamou bastante atenção sobre essa questão do exame físico também, que eu vejo também que é uma barreira forte dos médicos, né, que são muitas vezes contra, enfim, eu não vou conseguir dar um bom atendimento. E aí me chamou a atenção, até estava conversando com o Marcelo no caminho para cá, que lá em 2020, quando começou a se falar bem forte da telemedicina por questão do Covid, eu lembro de um palestrante que estava falando sobre o tema, e aí tá falando lá, eu não lembro nem qual que era na época, qual que era o smartwatch lá que já avisou, e aí a ambulância foi lá na casa, né, e já avisou o médico, e daí o médico conseguiu avisar, e aí recentemente estava escutando uma palestra de novo, 4 anos depois o pessoal usando o mesmo exemplo ainda, né, que o relógio já avisou, enfim.
O que de fato evoluiu nessa parte dos exames físicos, assim, doutor? Agora até recentemente a gente teve uma entrada super forte, por exemplo, da Amazon, né, com essa questão de tu comprar os dispositivos. A gente tem uma série de empresas que ajudam nessa parte do telemonitoramento também. O que de fato evoluiu, está acessível aqui no Brasil, a gente já consegue ter isso. As informações, por exemplo, que esse relógio ele envia, são informações que de fato estão corretas, não estão? O que evoluiu nessa parte aí desses wearables? Perfeito. Eu só vou concluir antes aqui Claro. Do especialista, que eu acabei esquecendo, como que ele integra, né, então, a sua prática ali do consultório. Perfeito. Ele integra em 2 modelos principais. O consultório híbrido, na qual ele pode mesclar e ampliar os atendimentos do consultório físico dele, ter um benefício a mais para os pacientes, ou ele pode migrar totalmente para a telemedicina e atender integralmente a telemedicina. Os 2 caminhos a gente tem que entender o que faz mais sentido para cada médico, né? Boa. Então, são os 2 principais caminhos. E voltando agora aí para a pergunta do Felipe, né? A parte do exame físico, quando a gente tem dispositivos que auxiliam a gente a ter sinais do paciente, é muito bom. Tem startups que estão iniciando, eu fui num congresso em São Paulo de telemedicina, que era o Global Summit, e eu pude ver algumas startups lá que estão desenvolvendo dispositivos que fazem exatamente funções de exame físico. O paciente tem um dispositivo em casa, ele pode colocar no ouvido para a gente ver o tímpano dele, né? Ele pode colocar aqui no coração para a gente fazer uma ausculta. Então, a tecnologia ela está caminhando, eu diria que a passos lentos ainda, porque hoje a gente pensa num dispositivo que custa R$3.000 e que como é que a gente vai distribuir isso para 200 milhões? Né? Sim. Eu acho que eu vi uma vez, um tempo atrás, eu vi alguma coisa na China, aquelas cabines, sabe? Não sei o quanto você viu disso, mas que a própria cabine com auxílio de inteligência artificial, enfim, conectava com o médico e o paciente ia lá e tinha um atendimento, conseguia fazer um exame físico, né? Exatamente. E essas cabines, eu acredito que não seja a solução ideal. Porque imagina, parece o orelhão do passado. Sim. A gente vai ter que ir até um orelhão para falar Sim. com o médico. Não é uma jornada legal, né? Eu acho que o caminho real é esses dispositivos terem a produção em larga escala e que a gente consiga popularizar e o governo, Sim. o Estado distribuir para a população e afins, né? Vai ser uma tarefa difícil porque hoje a tecnologia é muito cara, né? A gente olha para dispositivos, tá? E agora, implementar isso, escalar isso. Hoje não foi algo que teve a mesma velocidade do teleatendimento, né? Exato. Mas aí o médico, ele vai fazer uma coisa que ele está muito acostumado a fazer, principalmente se ele já passou por UBS, por plantões de UPAs, que é trabalhar com o que se tem. Né? Sim. Às vezes a gente não tem o melhor cenário. Às vezes a gente não tem um cenário ideal, mas a gente tem um problema e a gente tem que solucionar o problema. O que a gente vai fazer? O paciente tem um termômetro em casa, ele pode aferir a temperatura. O paciente tem um oxímetro em casa, muitas vezes eles têm. Depois da pandemia do Covid, a população comprou oxímetro. Ele pode pegar a saturação, então se ele está com sintomas gripais, a gente vai procurar minuciosamente sinal de alarme. Ele está dessaturando, ele está ofegante, a fala dele está entrecortada, ele está com alguma possibilidade de estar evoluindo para insuficiência respiratória. Então, tu vai ter que utilizar todas as armas que tu tem, que o paciente tem em casa. Ele sabe pegar pulso, daqui a pouco ele é técnico de enfermagem, tu pode contar com esses dados também. Frequência respiratória a gente consegue contar somente olhando o paciente, tu vê o movimento torácico. Então, um paciente que ele tem um sinal de alarme, ele vai estar ofegante, ele vai estar assim, ó, respirando freneticamente, né? Então, tu vai ver que é uma frequência respiratória alterada. E aí sim, identificou sinal de alarme, encaminha o paciente para avaliação presencial. Não identificou sinal de alarme, trata o paciente, orienta muito bem e tem que ter a noção que esse paciente, ele acha que quando ele sai da telemedicina, tá tudo certo. Mas amanhã ele pode evoluir mal. E se você não orientou ele os sinais de alarme da comorbidade que ele tem, ele não vai saber que se acontecer determinada coisa amanhã, ele tem que ir num pronto-socorro. Então, foquem muito em orientar sinal de alarme. É um quadro gripal? Olha, dona Ana, se a senhora evoluir com ofegância, falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente muito alta, dor para respirar, a senhora procura imediatamente a avaliação presencial.
Então, isso é fundamental. Que é o que você falava da jornada, né, Jonas? Então, até usando o gancho com a gestão DS, você pode deixar pré-pronto uma mensagem de WhatsApp pra você enviar depois, um e-mail, porque muitas vezes, se você só falar na consulta, na teleconsulta para o paciente, ele não vai lembrar de tudo. Agora, você tem um conteúdo pronto, preparado para ter uma jornada, né, bem cuidada com o paciente, terminou a teleconsulta, né, já manda para ele quais são os sintomas que ele tem que ficar de olho, a orientação que ele tem que fazer se aparecer, né, isso tudo de forma automatizada com a plataforma, é algo que ajuda bastante a chegar nessa jornada um pouco mais bem pensada para o paciente, né? Perfeito. E no Gestão DS tem a integração do MEMED. Dá para usar também a ferramenta prescritora para ter os protocolos ali prontos, que é só clicar e enviou para o paciente todas as orientações. O que eu faço? Eu tenho protocolos de todos os 20 casos mais prevalentes na medicina. Então, se a gente pegar lá 95% dos atendimentos médicos gerais... Eles têm um padrão ali. Eles têm um padrão, 95%. Dedica um tempinho antes ali para preparar e depois você ganha muito tempo, né? Ou nem precisa. Enquanto você atende, você já vai preparando protocolos que você não tem e salva. Próxima vez que for atender, vai ter um protocolo salvo. Tu não vai nem precisar ali escrever todas as orientações, né? Acho que a gente quem tá com a gente aí nessa primeira metade do nosso episódio, a gente já deu uma... espero que a gente tenha convencido o pessoal que ainda não queria fazer telemedicina, teleconsulta. A gente falou bastante de algumas objeções, exame físico, de como tirar essas objeções, falou de como o cenário vem evoluindo, que também não é só o atendimento ali na hora de chegar, abrir uma câmera, né? Toda essa questão da jornada, né? Então, espero que a gente tenha conseguido de alguma forma já convencer. E daí, digamos que essa médica que está nos escutando, esse médico que está nos escutando, Jonas, beleza, tô pensando em começar a utilizar. Que cuidados eu tenho que ter pensando na parte operacional da telemedicina, porque a gente tem muitos mitos ainda, eu posso usar isso, não posso usar aquilo, LGPD. Então, que cuidados eu preciso tomar na escolha de uma ferramenta ou para colocar um processo na minha clínica? O que geralmente tu vê ali no dia a dia com os clientes? Então, Felipe, quando a gente olha ali para o principal erro que os médicos cometem, né? Eu tenho um que ele é disparado e tenho certeza que o médico que está ouvindo aqui está cometendo esse erro, até se ele tem as ferramentas e às vezes até se ele sabe como fazer. É coletar informação de paciente por WhatsApp. Isso não se faz. A gente tem uma plataforma que tem conformidade com LGPD, que tem criptografia para que seja feita dessa forma. O vazamento de dados, ele pode acontecer? Pode. Pode. A gente pode ter o software mais robusto do mundo. Se um hacker lá conseguir invadir um prontuário e vazar dados sensíveis de paciente, a gente pode ter um vazamento de dados. Se isso acontecer e o juiz for te perguntar por onde que tu coletou os dados dos pacientes, como que tu fez os formulários, como que você armazenava, e aí você armazenava em Word, coletava por WhatsApp, fazia o processo com erros. A chamada no WhatsApp também. Exatamente. Chamada no WhatsApp, no Meet. Sim. Né? Tem que ter cuidado. Então, o jeito de você, médico, se proteger e estar em conformidade, utilizando ferramentas adequadas, como Gestão DS, como as ferramentas que aqui citamos, implementar da forma correta, aprender da forma correta, aprender a pilotar esse avião. A gente tem que aprender, a gente tem uma residência para ser especialista, tem que ter uma residência, um curso, uma mentoria que te auxilia a pilotar um teleconsultório e aprender a gerir. Isso é fundamental para a gente evitar esse tipo de erro e chegar lá para o juiz e falar, não, eu tinha plataformas que estavam em conformidade, eu coletava através do formulário de agenda do Gestão DS que já coleta os dados e joga direto no prontuário. Eu não tenho meios onde esses dados eram armazenados no meu Google Drive, que pode vazar. Né? Ou que pode não, mas que não seria o caminho ideal para a gente armazenar dados sensíveis. Então, é fazer as coisas do jeito certo, da maneira certa. Se acontecer um problema de vazar dados, a gente está fazendo a nossa parte. Né? A gente vai se defender fazendo certo. E aí a chance de você ser condenado, de ter que pagar indenização, é muito menor. Hoje o principal ponto que tu enxerga é bastante a questão da segurança, assim. E tem alguns outros pontos que na hora de escolha que te chama a atenção, que geralmente para estruturar bem essa jornada de telemedicina faz sentido quando vou começar a utilizar, assim, claro que a segurança é o central ali,
mas tem algumas outras situações também que tu indica para os clientes? Total. Quando eu escolhi o Gestão DS, o que eu olhei? Eu quero uma ferramenta que integre o máximo de jornada possível para o meu paciente e para mim. Eu preciso enviar e-mails para que o paciente retorne comigo. Eu preciso lembrar ele da consulta para baixar o meu no-show. Se eu não enviar um WhatsApp, um e-mail para esse cara, ele vai faltar a consulta daqui a um mês, quando ele vier consultar. Então, quando eu olhei para o Gestão, eu vi exatamente isso, uma solução que integra a jornada, integra o que eu preciso. Então, o médico vai ter um controle dos pacientes, vai poder coletar dados da maneira correta, vai poder prescrever dentro da plataforma, vai ter uma integração completa, sem precisar pular abas e trocar de login e senha para outras plataformas. Software e volta. Isso é horrível. Então é isso, gente. Escolha uma ferramenta que tenha integração e que tenha sim jornada. Se a gente tiver isso em mãos, a gente consegue fazer um bom trabalho. E outro detalhe importante, tenham os seus protocolos operacionais. A gente fala de NPS agora. E NPS tem no Gestão DS também. Parece que a gente combinou. Mas... tem no Gestão DS. E qual é a importância do NPS? A medicina de hoje, como a gente falou ali nos bastidores, não é a medicina de 10, 15 anos atrás, que a gente fazia qualquer serviço, não se preocupava com jornada de paciente e o consultório lotava. Gente, daqui 10 anos a medicina vai estar completamente saturada com a quantidade de vagas e faculdades que abriram. Pensar em jornada para o médico virou obrigação para a gente manter um consultório sustentável. Então, quando a gente pensa na jornada, a gente tem que ter os POPs, protocolos operacionais de como que a gente vai entregar para o nosso paciente a nossa consulta. E quando a gente fala em entrega, é pensar desde o momento 1 da consulta, como que ele vai chegar no meu Instagram e agendar? Já é um protocolo operacional que a gente tem que ter registrado e ocorrendo de tal forma. Como que eu vou conduzir essa consulta? Como que eu vou fazer para o paciente aderir ao meu tratamento? Isso, na verdade, não é culpa do paciente. Ah, mas eu prescrevi o medicamento, o Pedro não usou, é por isso que ele está mal. A culpa é do gestor que forneceu um serviço para ele, prescreveu e mesmo assim ele não aderiu. Qual é o erro que você está cometendo e, principalmente, o que você poderia fazer para ajudar o Pedro a aderir ao tratamento quando você não está de frente para ele no consultório? Aquele momento 1 que são 15, 20, 30 minutos de consulta é o momento que você tem no primeiro contato, às vezes, com o paciente. E o momento efetivo da nossa consulta é quando ele está em casa tomando a medicação. O que a gente pode fazer? E-mail automatizado com 6 em 6 horas, lembrando ele de tomar a medicação. Né? Perfeito. Isso é muito, a gente fala muito isso, né, há bastante tempo, né, Felipe? Que é a percepção, né, de sucesso do tratamento do paciente está diretamente ligada ao engajamento dele no tratamento, né? Então, se você não consegue engajar, a gente fez um podcast sobre vendas e falou bastante sobre esse tema do médico como vendedor, vendendo o tratamento para o paciente, né? Porque se o paciente engaja no tratamento, ele vai ter um resultado melhor, ele tem uma percepção de sucesso melhor. Então, ele vai ter uma percepção melhor do médico que atendeu ele, né, de sucesso, de voltar nesse médico quando necessário, se for, de indicar pessoas para esse médico, porque ele resolveu, né, ou a patologia que ele tinha, ou a queixa, enfim, porque ele engajou de fato no tratamento. Né? Eu gostei bastante, Marcelo, quando você falou vender para o paciente o tratamento. É o resumo de tudo. Essa ideia define completamente o que o médico hoje tem que se preocupar. Gestão, vendas. Pilar do negócio é vender. E quando a gente fala em venda, a gente ramifica para 2 braços. Copy, right? Que talvez o médico não saiba o que é. A maioria nem sabe o que é. Copy é o jeito que a gente vai falar com o paciente para que convença ele de fazer algo que a gente quer para o benefício dele. A gente utiliza copy para vender nossos negócios. Isso não é errado. É um jeito da gente te mostrar os benefícios que a gente vai te entregar. Então, quando você for falar para o paciente que ele tem que fazer um tratamento X, vai falar em copy. O que é falar em copy? O que você vai ganhar de transformação na sua vida se fizer isso aqui? É assim que a gente convence, né? Não é, toma de 6 em 6 horas e... Não, a gente tem que se preocupar com copy, com vendas, com toda a parte estrutural que é o coração do nosso negócio. Perfeito. É isso que falta. Quando o Marcelo falou que a gente fala bastante tempo, é bastante mesmo. E quando a gente fala, ainda grande parte assim, dos médicos tem essa
E a gente sempre falou isso, cara, tu tem um negócio, tu tem um business, por isso que a nossa missão é essa, ajudar médicos a construir negócios melhores. E qualquer negócio, é que eu sou suspeito para falar, porque é a área que eu cuido na gestão da S. Mas, cara, tu só tem um negócio de verdade, que é o coração ali, o pulmão da tua empresa, se tu vender. E vender não é feio. A gente associou a palavra vendas àquele cara quando tu vai lá numa loja, o cara fica em cima de ti. Cara, vendas tu tem um negócio tão bom que é teu dever tu mostrar isso pro mundo, porque senão a pessoa vai comprar alguma coisa ruim. Exatamente. Simples assim. E quando você não mostra a sua autoridade, os pacientes que poderiam agendar com você, eles estão lá agendando com um charlatão que está fazendo um posicionamento ruim, né? Tem uma frase que tu fala bastante que eu gosto, que o bom vendedor não é vender gelo para esquimó. É vender o que de fato a pessoa precisa, né? Então não é aquela lábia do vendedor, é de fato o que ela está precisando naquele momento. E quando a gente fala de lábia, é quem não pensou em funis e jornada de vendas do paciente. Porque se a gente tem um criativo que se comunica bem com o seu paciente, com a personalidade dele, que você construiu as personas, fez um criativo para essa persona, botou na gestão de tráfego, ela viu, chamou a atenção dela, ela entrou no teu Instagram, você pensou na jornada dela, ela clicou no link da bio, ela leu toda uma landing page estruturada para quebrar a objeção, para tirar as dúvidas dela, para que ela se sinta confortável e veja a autoridade que você é de fato, que se transmita isso. Você não precisa vender para ela. Ela chega pedindo para comprar. Esse é o diferencial de se preocupar com uma estruturação de bastidor. Perfeito. E até a gente falou um pouquinho dessa contextualização da telemedicina, agora falando um pouco sobre os principais erros que o pessoal comete a começar a estruturar a telemedicina no seu consultório. E acho que uma das objeções que a gente percebe super grande lá também dos nossos clientes, doutor, a gente já fez isso no prontuário, né? Quando eu quero informatizar minha clínica, mas daí eu já tenho o prontuário ali na frente. Não, porque aí já não fica humanizado, porque eu tenho que conversar com o meu paciente, tenho que ficar digitando ao mesmo tempo, não gosto de usar o prontuário. E aí a gente vê bastante essa objeção na telemedicina também, porque tu já tem ali uma barreira que eu tô num vídeo, outra pessoa também tá, já não tem aquela conexão muitas vezes que o médico consegue ter ali, né? Que muitos são especialistas nisso. E tu, por viver bastante, pegar todo esse crescimento da telemedicina, tem como, mesmo por vídeo, eu conseguir ter um teleatendimento mais humanizado? Que insights tu conseguiria, de repente, passar para o nosso público que, às vezes, pô, Felipe, eu tento aqui na clínica, mas eu não consigo, eu não tenho essa proximidade que eu tenho no presencial. Até a gente, assim, tem uma coisa que eu brinco bastante, que lá a gente tem uma parte do time que é remota e lá a gente tem, lá, por exemplo, dentro da gestão DS, a gente tem uma prática que é as one-on-ones, né? Que é aquela conversa mais próxima com o colaborador, ali com o teu time direto. E eu sempre, quando tem alguma pessoa do meu time que é remota, eu tenho que fazer uma one-on-one, eu tento ver quando é que ela vai vir para Santa Maria, porque eu prefiro conversar com o pessoal para deixar mais humanizado. Como é que o médico consegue fazer isso aí na telemedicina? Tem formas da gente conseguir trabalhar isso? Tem sim. E olha que curioso, Felipe. Um estudo que saiu mostrou que a gente tem uma maior satisfação dos pacientes e uma escolha quando eles podem optar, né? Saiu um estudo, agora eu não me recordo o nome, depois eu posso deixar um link para vocês ou na minha página. A gente pode deixar na descrição aqui do episódio lá. Exato, eu separo eles, os estudos citados aqui, a gente coloca em anexo. Esse estudo mostrou que os pacientes têm maiores níveis de satisfação quando a gente atende eles por tela. Eles têm preferência de ser atendido por tela e a qualidade do atendimento por eles foi avaliada em notas altíssimas. E quando comparada à avaliação presencial, a gente teve o ganho da telemedicina em comparação com a presencial. Então, se a gente for olhar para a ciência, para os dados, o que a gente tem de evidência? A gente vê que os pacientes, eles preferem a telemedicina e isso é mais conexão. Porque se você atrasar 1 hora de consulta, que não deveria atrasar, mas se atrasar, ele está em casa. Ele não está na cadeira do seu consultório. Se ele passou pelo trânsito, perdeu 40 minutos para chegar no seu consultório, ficou 1 hora ali na sua sala esperando. Qual é a conexão que você vai ter com ele? Então, a conexão na telemedicina, que mesmo que você não faça o mínimo, que é atender com empatia, olhar para a pessoa, ouvir ela, isso são dicas cruciais de conexão, se importar genuinamente com o paciente, né? Ter um propósito. Por que você está atendendo essa pessoa? Está ajudando ela a fazer o quê? Então, alinhar o seu propósito e atender genuinamente essa pessoa.
né? Fazendo isso é sucesso, NPS 5, e utilizando aí o gestão, tem que coletar esses NPS e divulgar os depoimentos e avaliações depois, né? Boa. Não tem erro. Tem alguma coisa que tu pensou para a plataforma ali nesse meio tempo? Algum insight aí que tu queira... Para a plataforma não, mas eu tenho uma pergunta pro Jonas. Pode fazer. Eu tinha anotado aqui para perguntar, Jonas, porque foi 2019, se não me engano, que eu fui para os Estados Unidos com o David. A gente visitou um colega médico de vocês lá, e ele já estava há bastante tempo lá, já tem uma clínica bem consolidada lá, Dr. Neymar. E lá tinha muito tempo, né? Oi? As coisas já de telemedicina. E aí é justamente esse o ponto. A telemedicina ela já existe há bastante tempo, já é muito popular lá há bastante tempo, já é considerada como uma opção pelos pacientes há bastante tempo, então já se tem essa cultura. Você acha que em algum momento a gente vai chegar, né, nesse mesmo patamar que é os Estados Unidos hoje no sentido de telemedicina, de ser algo cultural, o paciente ele considerar essa opção mais também, né? Como é que você vê essa transformação, né, da telemedicina na vida dos brasileiros? Perfeito. Os Estados Unidos, eles estão 3, 4, 5 anos à frente aí no nosso desenvolvimento, seja em legislação, que eles têm mais robusta já, e também em consciência da população. O que falta hoje, na minha opinião, é conscientizar a população do atendimento, né? Por que a população tem essa objeção com telemedicina? Por que os médicos ainda têm essas objeções se as evidências mostram o contrário? Então, na minha opinião, é conscientização. E conscientização, a gente precisa de ajuda, né? Uhum. A gente precisa que grandes players do mercado incentivem o uso da telemedicina, produzam conteúdo sobre telemedicina, façam alcançar pessoas, médicos. E a minha grande missão, quando eu fundei a Telidoc, além de auxiliar os médicos a integrarem a tecnologia, gerirem um teleconsultório e aplicarem inteligência artificial, né? Eu tenho uma grande missão, uma grande visão de alcançar a efetividade dos serviços de telemedicina a nível nacional. E isso, a gente fala de um projeto ambicioso, né? A gente teria que avançar talvez para um B2B, para poder ter ali um impacto muito maior e poder conscientizar um grande número de médicos e fazer funcionar um serviço de telemedicina no país. E é um projeto de futuro, né? Hoje eu acredito que a gente dependa muito mais aí dos serviços governamentais, que estão indo ainda a passos mais curtos, na verdade, né? Esse ano a expectativa é a PEC, que eu citei lá no início, de 500 milhões, que vai fomentar a prefeitura, mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de fomentar algo da noite para o dia, né? Vão ser 500 milhões de reais distribuídos para prefeituras que vão utilizar para contratar serviços de telemedicina, que hoje a gente tem poucas health techs no mercado e que a gente vai ver uma estruturação de 10 vezes mais acontecendo da noite para o dia. Pode dar errado. E se a gente queimar a telemedicina no país em um projeto de grande escala, a gente pode sepultar ela. Sepultar ela por um bom tempo. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que falta conscientização, falta projeção. E aí tem tudo para dar certo. Boa. A gente já está indo para a parte final aí do nosso programa. Queria deixar uma enquete para o pessoal ali no Spotify. Se vocês que estão nos escutando aí, doutores, doutoras, já usam telemedicina no consultório, usam pouco, não quero de jeito nenhum. Então a gente vai deixar a enquete aqui no Spotify para votar e entender um pouquinho aí de como é que está o momento de cada um de vocês. E a gente indo para a nossa reta final aqui, Jonas, tu trouxe a questão da PEC ali, né? E aí acho que tu citou logo no início do nosso episódio também que 2024 tem tudo para ser o ano da telemedicina. O que a gente tem aí de perspectivas ainda para a telemedicina que tu vê que logo já vai estar chegando, né? Até, claro que a gente tem esse conflito de interesse aí também, mas a gente tem esse super tema que é o hot topic do momento, que é a IA também, que é um pouco do trabalho lá, que é um pouco não, o trabalho que a Telidoc desenvolve também. Então, o que a gente tem de perspectivas para esse mercado de telemedicina, o que logo vai estar impactando também, e puder falar um pouquinho de como é que a IA está entrando nesse mercado também. Com certeza. Só vou uma breve introdução da Telidoc em relação à IaaS, né? A gente começou a estudar inteligência artificial e desenvolver o nosso próprio servidor de IA
para solucionar problemas de jornada. Tudo é jornada. Quando a gente fala em jornada, são pontos que a gente pode melhorar da nossa rotina ou da rotina de alguém que a gente ajuda, para que ela tenha uma trajetória mais asfaltada, né? Ela não precise trilhar caminho de pedras, de buracos para chegar em determinado local. Então, as IAs, elas entram exatamente tapando esses buracos, né? Asfaltando essa via, pavimentando. E a gente trabalha com a estruturação de inteligências artificiais que vão ajudar o médico a redigir documentos, a ter auxílio para o marketing médico. Ele não precisa parar para pensar, contratar um serviço de marketing que às vezes nem sabe quem é a tua persona para produzir um conteúdo que não vai ter efetividade. Quando a gente pode ter uma inteligência artificial que sabe quem é a tua persona, que sabe produzir um conteúdo com copy e que vai te dar esse conteúdo pronto para você jogar na rede social. Isso é melhora de jornada. A gente economiza tempo, a gente produz material de maior qualidade e de maior efetividade também, né? E a IA a gente pode usar para pesquisas clínicas, que também é um auxílio de jornada. Hoje, quero ver um protocolo, atualizações sobre tratamento da insuficiência cardíaca. A gente tem que abrir o UpToDate, tem que ir para o Whitebook, tem que abrir 200 plataformas, pagar o artigo, quando a gente pode ter uma IA que tem um banco de dados das sociedades brasileiras, europeias, americanas, para a gente poder comparar guidelines um com o outro em chat, em conversa, como se fosse um WhatsApp que você pergunta, a inteligência artificial acessa esse banco de dados médicos e responde de forma muito mais específica com o teu objetivo. É isso que a IA faz. Além disso, a gente pode usar a IA para atendimento ao paciente. O que é atendimento ao paciente? É melhora de jornada pós-atendimento ou pré, quando a gente fala em agendamento. Ele pode conversar com uma IA, que é muito mais humanizada, às vezes, que um humano. Isso eu posso provar. A gente vê isso direto. Às vezes vai mandar uma mensagem para a clínica. Eu queria marcar uma consulta. Doutor, não tem hoje. Exatamente. Quando às vezes responde, né? Aí as pessoas ainda Mas quando conseguem tem, falar então, que a IA... vou verificar, sabe? Nesse meio tempo, às vezes tu pega... A gente tem também, claro que a gente é muito a favor da humanização, no suporte de gestão dessa, a gente sempre prega isso também, mas se não tem um bom treinamento, às vezes joga contra, né? Exatamente. E aí a IA entra exatamente para conversar com o paciente da maneira correta. Ela é uma vendedora. Ela foi treinada para conversar com o objetivo de converter consulta. Então, a gente tem uma secretária IA, que a gente brinca, né? Que é uma secretária com objetivos, com comunicação, com respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana e com integração de ferramentas, como a agenda do Gestão DS, para que no momento que o paciente for agendar, ela jogue essa agenda e o paciente escolha o dia, o horário e faça o pagamento, né? E também outro uso muito legal e importante é quando a gente solicita exames para o nosso paciente e agora como que o paciente envia esse exame para a clínica, né? É por e-mail, WhatsApp, é incorreto, é dado sensível. Tá lá um anti-HIV, que é um exame que fica, querendo ou não, estigmatizado, principalmente num vazamento. A gente não pode correr o risco de estar num e-mail que pode entrar alguém com login e senha e roubar esses dados sensíveis. A IA, ela pode coletar esses exames, armazenar em servidor seguro e você acessar já de forma organizada, né? Então, é jornada, né? A IA, ela vem para solucionar e jamais para substituir um médico. É como um avião, tem que ter alguém para pilotar, a gente vai poder alçar voos mais altos com ela. Boa. Marcelo, tem alguma dúvida ainda? Não, todo esclarecido. Muito Já bom. vai chegar em casa hoje, vai falar com a Nath. Já vou ganhar uma moral com a mulher. Vai ganhar uma hoje. moral. Já indica ela para conhecer a Teledoc aí. Vou indicar mesmo. A Vou gente vou faz falar uma para ela. reunião com ela e como a gente faz com os clientes, que é uma reunião individual, conhece mesmo o nível que a pessoa tá, explica ali a parte da estruturação e se puder a gente auxilia. Vou indicar com certeza. Doutor Jonas, para a gente fechar aqui, tanto que a gente brinca às vezes com os nossos convidados, né, que o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, porque assim como vocês têm lá no dia a dia do consultório lá, faz o prontuário, conversa com o paciente, entende bem todas as dores, objetivos, enfim. E no final, geralmente tem uma prescrição, né? Então é um pouco do que a gente tenta fazer aqui na Gestão DS, aqui no Prontuário de Gestão, conversar, trazer dúvidas que os nossos clientes têm, esclarecer o tema,
mas no final tentar dar uma anamnese também, né? Então, a gente brinca com os convidados, às vezes, que agora tirar o terno e colocar o jaleco do médico ali, né? Mas tu também é médico. E aí, pensando no que a gente conversou hoje, aí, sobre toda essa questão da telemedicina, desenvolvimento, como aplicar no consultório. Se a gente fosse dar uma prescrição, assim, para fechar o nosso episódio de hoje, para esse nosso ouvinte médico que está nos escutando, que quer começar a utilizar, o que é a principal mensagem? O que tu prescreve aí para ele, para começar? Número 1. Gestão DS. Prontuário eletrônico, gestão DS. Essa não foi combinado, essa aqui é aquela parte que a gente pega o corte. Mas é realmente isso que eu falo para os meus clientes. Isso é verdade, eu tô Jonas, nosso parceiro lá. Gestão DS. Segundo lugar, 2 ferramentas prescritoras, SafeD e Vidas. Uma é gratuita pelo CRM, que é o Vidas, e o SafeD é pago um valor ali de 260, 70 anos. Terceiro item, cadastro no MEMED. Tendo isso, você tem o avião para alçar voos e atender por telemedicina. Agora você precisa saber pilotar e saber escalar esse avião para voos maiores. É a receita, 3 passos. Boa. Marcelo, quer deixar a tua prescrição do episódio de hoje aí? O que te marcou? A minha prescrição é para complementar do Jonas, né? Então, acho que tendo esses itens que você citou, vou devolver, vou fazer um give back aqui, que eu acho que é fazer um papo com vocês ali, né? Fazer um contato para essa avaliação que você citou aqui para indicar para a Natália. Acho que é legal, complementa, né? E vai conseguir pilotar melhor esse avião que tu citou aí, né, Jonas? Com certeza. A gente vai ficar de copiloto aí até que ela possa alçar sozinha. Boa. E você aí, doutor Felipe? Eu ultimamente não tenho dado mais prescrição, porque chega no final não tem mais o que falar. Mas se eu puder, até anotei aqui de uma das coisas que o Jonas falou ali, que para mim fez muito sentido, que é a questão de tu olhar não só como a telemedicina como uma feature isolada, mas como jornada, né? Foi algo que a gente conversou bastante. Não adianta também, eu quero começar a implementar, mas eu não estruturo o canal para que chegue até ali, eu gero um atrito. E jornada a gente está falando muito mais, é pensando no nosso paciente, no nosso cliente. Não é como, eu acho que tem que ser assim porque facilita para mim. Não quero que me chame no WhatsApp para marcar consulta, Mas, cara, o teu paciente, será que ele não está buscando isso, essa facilidade, né? Um tempo atrás, eu lembro do meu pai, uma das funções dele no trabalho era ir no banco. Todo dia. Hoje, eu só de me imaginar que eu tenho que ir num banco me dá um desespero, sabe? Ter que ir no centro, enfim, lá pegar o carro. Jornada totalmente. Então, acho que essa questão da jornada foi o que mais me marcou do episódio. E essa parte, Felipe, que você falou ali do que o cliente quer, né? Isso é uma dica, assim, sensacional para o médico já pegar de largada, dica de ouro. Não é o que você acha que o cliente quer que ele quer. Você tem que largar, testar, teste AB, compara um com o outro, qual que tem maior desempenho, foca naquele, testa o outro, faz AB de novo, compara e vai entendendo. O mercado está ali para te responder. A gente não precisa escolher pelo mercado. A gente lança o que a gente acha, testa, o mercado nos dá um feedback, a gente pega as respostas e aí sim toma condutas mais adequadas. Então, testem, olhem para métricas, analisem KPIs. É a parte fundamental, né? Boa. Só esse papo aí dá pra gente fazer um próximo podcast aí também. Bora lá, venho. Só para aproveitar esse último ponto também que tu falou, né? De fala no WhatsApp, enfim. Um ponto, pegando um gancho disso, o que a gente, às vezes a gente vê, né? O cliente ele tem que ser atendido no canal onde ele está, né? Então, poxa, se o cliente chamou no WhatsApp, atende ele no WhatsApp. Se ele chamou no Instagram, atende ele no Instagram. E aí, às vezes, a gente vê, chamei no WhatsApp, não, mas liga nesse telefone, então. E aí, a jornada, ela vai começando a ter um monte de atrito, né, Jonas, que, poxa, o paciente desiste no meio, ou o cliente, enfim, acho que isso serve para qualquer tipo de empresa. A gente, né, tá olhando um pouco para isso agora, porque o nosso suporte é muito mais no software, mas tem cliente que chama no WhatsApp, então vamos colocar uma ferramenta para adequar para conseguir atender esse cliente no WhatsApp também, que é atender onde o cliente está, né? Não adianta você forçar um canal para falar com o cliente. Se ele está chamando aquele canal, atende naquele canal. É aquele que ele quer ser atendido. Que ele quer ser atendido. Inclusive, o chatbot DIA, ele entra muito bem na integração de atendimento para o WhatsApp. A gente pode ter a secretária ali integrada ao WhatsApp, fazendo de forma automática, gerando um custo baixíssimo para o médico de suporte 24 horas por dia. Né? E sedimentar a jornada, fazer ele clicar em diversos links, é comprovado. Você está deixando na mesa mais de 30% aí dos leads. Né? Leads que, para quem não sabe, seria a conversão de pessoas que chegam ali para pessoas que te compram algo.
às vezes só a cor do botão de chamada para agendar consulta de verde para laranja, tu perde 10% de conversão. Né? Então, quando a gente fala em jornada de decisão de compra, pequenas alterações fazem muita diferença no longo prazo. Perfeito. E pra gente fechar, podem fazer tudo, né, no WhatsApp ali, mas não esqueçam, né, na hora de fazer telemedicina, uma plataforma segura, Gestão DS, que daí essa parte ali de fazer videoconferência, lembra de uma das partes ali que o Dr. Jonas falou, escolher um ambiente seguro, todas as questões de LGPD, então tomar esse cuidado ali. Eu tenho um presente aí pra galera do Gestão. Claro! Para quem ouviu o podcast, né, e é usuário do Gestão DS, eu vou deixar um cupom. Boa, a gente deixa na descrição também, pode falar ele. Que é Gestão DS, tá? Quem utilizar esse cupom vai ganhar 10% de desconto em todos os nossos serviços. Perfeito. Opa, olha aí. Como é que o pessoal Quem ficou até o final merece esse cupom, essa né? aí vai pegar só no cena pós-crédito dos Vingadores. E como é que o pessoal faz para te achar também, doutor? Através do Instagram, Dr. Jonas Spezia, ou @teledocmedical. Instagram são 2, o meu de CEO da Teledoc, e tem o canal oficial que a gente abriu recentemente. Tem um site que é teledocmedical.com, a gente coloca depois aqui na descrição. E caso queira entrar em contato, agendar alguma consultoria de dúvidas, a gente tem um time que vai auxiliar. A Teledoc hoje, ela já foi aprovada para estar no programa do Google Cloud for Startups. A gente conseguiu arrecadar ali um bônus de $100 mil para esse ano para estar investindo nas tecnologias de IA. A gente tem 4 consultores contratados que nos auxiliam muito na jornada dos médicos aqui dentro, que é a doutora Denise, advogada especialista em direito médico, a Fernanda Rando, que é social media e ajuda o médico na parte do branding, posicionamento, o Gemel Spezia, que é meu irmão, diretor da Solis, que é a maior empresa de software livre aqui do estado, e que faz toda a integração dessa jornada, auxilia o médico, ensina ele a resolver pequenos problemas em pouco tempo também, com soluções de IA. E a gente está contratando também alguns outros consultores que fazem sentido em pontos que o médico precisa saber para pilotar o avião que chama telemedicina. Boa. Perfeito. Quer dar um tchau também? Tchau, pessoal. Vai estar no nosso próximo episódio? Vou estar no próximo episódio. Então tá bom. Então agora sim, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber sempre em primeira mão. Se inscrevam lá no YouTube também para ativar as notificações. E tomara que a gente consiga ter ajudado de alguma forma aí com o nosso conteúdo, desmistificando um pouco do assunto, entregando sempre o melhor, que é para no final do dia aí a gente concretizar a nossa missão, que é ajudar você médico a construir um negócio melhor. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.